Jó, capítulo 4, versos 9. Pelo sopro de Deus perecem, ou morrem, ou serão mortos. E pela rajada da sua ira, da sua raiva, do seu ódio, serão consumidos. Jó 5, versos 18. Pois ele faz a ferida, e ele mesmo a liga, ou sara, ou cura, ou fecha. Ele fere, e as suas mãos curam. Estou solucionando. Então, Deus é considerado universalmente, espiritualmente, o juízo, o destruidor, porque ele que executa juízo nas pessoas, nos anjos, nos demônios, em tudo quanto anda contrário às suas regras, às suas leis, que para ele viver, existir, ele já teve também princípios, porque nele ninguém manda e nele também ninguém põe leis, mas ele pôs princípios às suas obras, aos seus súditos, né? Porque ele criou o universo, ele criou os seres vivos, espirituais e carnais e outras matérias que nós não conhecemos. Então, é ele que é considerado no universo o Deus da vida e o Deus que também pode matar. Salmo 78, versos 30 e 31. Não refrearam a sua cobiça, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus se levantou contra eles. Quem? Aquele povo que pedia carne no deserto, lembra? Que lá em Êxodo, Levítico, Deus socou a comida na garganta deles, morreram engasgado, né? Prova-se na Bíblia também que nós vemos isso, que não teve pessoas, seres vivos, além de nós aqui na Terra, não. Além dos seres espirituais, outra matéria, barro, lama, pedra, não existiu. Ou se existiu, não foi corrompida por Satanás. Pelo visto, se tivesse outra criação no universo, Satanás tentou todas elas e elas não deram ouvido. Porque mostra que Deus não tinha experiência para tratar com gente do nosso tipo. Enquanto eles comiam, cobiçavam a comida que estava caindo. Com sangue tudo e comia, está escrito. E Deus acendeu a ira dele, que enquanto eles estavam comendo, Deus engasgou, ele matou tanto eles, todos eles, né? E matou os mais fortes deles e prostrou os escolhidos de Israel. Ou seja, Deus destruiu aquele povo daquela hora, que ele pegou raiva. Então, se tivesse gente, seres vivos, com a matéria igual a nossa, em outro canto do universo, não desobedeceram ao Criador. Foram obedientes, fiéis e eternos, estão ainda vivos. Mas isto mostra que Deus não teve experiência em lidar com seres humanos. Foi ferreiro, forte, bravo, vamos dizer em outras línguas, duro, até mesmo sem blasfemar contra ele, cruel. Não que Deus seja ruim, errado, mas Deus, o Pai Celestial, esse Yah que a gente está falando aqui, o Eu Sou, não teve experiência no universo com seres igual a nós. Ele teve paciência a tolerar Satanás, Azaziel, Samiás, aqueles demônios que eram na eternidade eram filhos, depois foi deserdado, viraram servos, e aí por mais aí a história se complica. Ele tolerou. Depois rebaixou o cargo dos demônios, Azazel, né, Samiás, os seus 400 anjos, 200 anjos aqui para a terra, e deixou eles fechados nessa cúpula que chama-se terra, preso aqui, para atormentar as pessoas que deu ouvido a ele. Tanto é que aqui na terra, Satanás é o Deus da humanidade atual. Não é o Criador, mas ele que é o adorado aqui na terra. Por que ele é adorado? Vai ver nas histórias dos mudos, dos cantores famosos, das famas, entendeu? E ele é o Deus desse sistema. Por isso, esse estudo vai trazer para a gente a ideia de quem é o destruidor.
Salmos 135:8. O Velho Testamento inteirinho vem provando isto. Olha lá. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Ele matou todos os seus primogênitos. E quando fala primogênito, não fala só de menino, não. Tinha as meninas, que era o primeiro filho, primeira filha. Então, aí, comprovando eu mesmo para mim mesmo, que o destruidor não é, como diz um pastor de nível gigantesco aqui nas Assembleias de Deus, falou que foi Satanás que matou os primogênitos. Não foi, foi o Criador, Pai Celestial. Esse estudo eu fiz por causa de mim mesmo, para mostrar para mim mesmo que quem matou os primogênitos foi Deus. Aí ele mandou um anjo. Foi Deus que assinou o mandato, a autoria, tá? Quando ele assina, quando ele manda, ele recebe a culpa, o opróbrio, será, ele recebe a responsabilidade, certo? No capítulo 136, versículo 10, Davi cantou assim, ó: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a bondade, entre aspas, escolhendo isso ou aquilo, o Deus que você quer servir, o Deus que você quer adorar, o nosso é mais forte. Não é que ele é mais forte, ele é o único. Porque enquanto todo mundo adorava Baal, adorava Deus do Sol, Indra, adorava Baphomet, adorava esses demônios todos, esses ídolos todos inventados por homens, Deus fazia e desfazia do que ele pensava e queria. E nenhum ser, nenhum Deus que diga, esse Deus é ruim, nenhum Deus bonzinho do que vocês imaginam aí, não deteve esse meu Deus, o Deus da Bíblia. Que se existe algum mais forte que ele, não levantou-se contra ele. Por quê? Porque ele é o forte, ele é o todo-poderoso, porque ele se chama Eu Sou, Yehud, Rei, Vavi, Rei. Estão falando Yahweh, Yahuwah ou Yahweh, mas uns falam Jeová, Senhor, não, mas o nosso Pai Celestial, o Eu Sou, ele é o único. Enquanto muitos criticam, falam mal, blasfemam contra ele, não levantou um sequer para impedir. Nenhum levantou. Por isso nós, crentes, cremos, adoramos, escolhemos e gostamos de tudo que ele fez. Até mesmo quando estamos doentes para morrer. Porque a morte também para nós é uma bondade de Deus. Uma justa causa que Deus pôs em nós para que não vivamos eternamente aqui pecando. Você está entendendo? Não tem erro, não tem erro. Provérbios capítulo 12, versículo 21. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. É bem provável que nós soframos sim. Pegamos doença, pegamos Covid, pegamos gripe, e muitos até em sua aceitação ou na permissão de Deus morrem com doenças. Não é só porque é justo que não vai morrer sim. Porque o justo Jesus, o Messias, ele era justo, foi crucificado e morreu por 3 dias. O corpo, a carne dele morreu. Mas o Espírito de Deus que estava nele, que era o Deus próprio que estava nele, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus que estava nele, retirou-se do corpo de Jesus naquele momento. E quando a carne, é lógico, estava dormindo na morte, esse Espírito Deus foi lá, pegou a chave do inferno, fez o que tinha que fazer, que a história é grande, e voltou para o corpo de Jesus, ressuscitando da morte. Porque Jesus, segundo a sua crença, segundo o que você pensa, quer ou não quer aceitar, ele era semideus. E filho de Maria, que era também descendente de Hebreu, porque se ela não fosse descendente de Hebreu, José era descendente de Hebreu, filho de Davi, parente de Davi, então Jesus não tinha a genealogia de José, porque ele não teve ato sexual com ela, entendeu? Mas para não contar ela como a tal, ela não foi contada como filha de Davi, mas ela era da parentela genética de Davi, porque assim,
seria contrária à Bíblia em dizer para vocês que Jesus é filho de Davi, porque sendo que Maria não está na genealogia como filha de Davi. Porque as pessoas discriminavam a mulher totalmente, principalmente os judeus. Entendeu? Vamos lá para mais um capítulo. Mas o justo sofre também penalidade, mas para nós não é sofrer, é maravilha quando nós morremos. Lamentações 3:38. Não é blasfêmia, não é falar mal de Deus, é mostrar para vocês que está na mão de Deus o poder de ferir, de curar, de matar e de viver, de amaldiçoar e de abençoar. É Ele que manda. Aceita você ou não, é Ele que manda. Lamentações 3:38. Não sai da boca do Altíssimo tanto o mal como o bem? Não sai? Será que não sai? As testemunhas de Jeová, eu tenho muitos amigos da testemunha de Jeová, fala que Deus não é ruim, Deus não faz o mal. Deus não faz o mal mesmo. Mas Deus implanta a justiça, para nós é mal. Deus põe doença, para nós é mal. Deus põe calamidade, para a humanidade é mal. É achar como Deus é ruim. Mas nós não faz nada que é certo e correto. Nunca estamos aptos para adorar, servir, agradar, amar a Deus de verdade. De verdade. Não é verdade? Não é verdade que nós, a cada momento, estamos andando errado? Agora quer que Deus seja nádega mole com nós? Entendeu aí, né? Não, ele é duro mesmo, ele é durão mesmo, e é por isso que nós adoramos a ele, porque na sua justiça ele vai fazer o que ele tem que fazer.